Felipe. Oi. Eu sei Voltou? que... Vamos voltar? Eu sei que a gente tem muita coisa para conversar, eu sei que você tem um monte de coisa para fazer, você tem que realmente andar, falar com todo mundo, com os nossos patrocinadores. Eu sei que você tem que colocar seu posicionamento aqui, que é importante. Eu quero lhe dizer uma coisa que eu tenho certeza que o Boni concorda. Quando eu olho para você, eu tenho esperança, porque tá na BO não é só estar numa associação simples de dentista, mas estar na BO é estar numa posição de influenciador sobre o futuro da nossa profissão. E a gente sofre em muitos momentos, porque realmente, mesmo que eu não queira dizer isso, a gente não tem espaço no serviço público para odontologia, porque a gente é muito estigmatizado como técnico manual. E a gente tem conhecimento suficiente para administrar qualquer repartição de saúde, porque a gente é profissional da saúde, a gente é especialista, mas isso não quer dizer que a gente não saiba fazer ou administrar. Imagina, a gente fez um congresso desse tamanho, então o potencial de conhecimento, de liderança que um dentista pode ter, isso traz expectativa para as novas gerações, para esse mundo de acadêmico que está aqui, para essa infinita de universidades, e que realmente hoje, quando eles saem da universidade, e eu tenho certeza que quando você passou por isso, que não tem expectativa no mercado de trabalho, numa área que é de atenção primária, que é de necessidade básica, num país de desdentados ainda, com o maior número de dentistas no mundo, e que não dá atenção mínima para um paciente que precisa da gente. E a gente não tem um investimento no serviço público na nossa área. E, consequentemente, a gente tem o melhor dentista que tem no mundo, dentro do Brasil, sem espaço para trabalhar. E só focando, direcionando, né, para um consultório privado, né, ou para clínicas multi. E aí eu digo, eu pergunto para você, dentro do Congresso, a gente tem espaço para essa discussão. E qual é a importância de se estar à frente disso? Porque a gente luta, eu podia muito bem estar no meu consultório, se eu não quero saber de ninguém, vou cuidar de mim, né? Mas quem está na associação não tem esse pensamento. Você começa a querer agregar, a querer dizer, eu quero fazer diferença, posso não conseguir, mas eu quero lutar por isso, que de alguma maneira no futuro alguém ou numa geração X, elas vão conseguir atingir o que a gente quer. É isso que você pensa? Sem dúvida, Thais. Eu acho que um dos nossos papéis enquanto ser ou estar pertencendo a uma entidade de classe é gerar esse debate. Eu acho que as instituições elas têm os seus papéis, cada um com a sua determinada função, vamos dizer assim, o conselho, o sindicato, as nossas associações, e eu acho que cabe a nós, principalmente da ABO, no Congresso, gerar o debate, gerar a discussão, semear ideias, questionar o que precisa ser questionado, como, por exemplo, o EAD, no ensino da graduação. Eu acho que isso é uma pauta nossa hoje. Hoje, inclusive, isso está dentro... Eu nem sei como a gente foi parar nisso, Isso está dentro gente. do meu discurso hoje à noite. É mesmo, tocar Felipe, nisso, importante. sobre o EAD no curso de graduação em odontologia. Então, é uma pauta nossa, sim, e eu acho que a gente tem que chamar todo mundo para o grande debate, repensar algumas coisas, discutir mais sobre ética, discutir mais sobre os valores. Eu acho que isso é algo que cabe a todos nós. E aí, ao meu ver, qual que é a nossa função enquanto entidade? É mexer naquele cara que muitas vezes está acomodado, que está vivendo a rotina dele de trabalho, que poderia ser uma voz ativa nesse processo. Mas ele muitas vezes não é chamado para isso. E cabe a nós... Nem se sente estimulado. Nem se sente estimulado. Então, cabe a nós promover isso, essa autopromoção. Acho que é uma das funções da ABO também. O desenvolvimento social, o desenvolvimento científico, sim, o desenvolvimento cultural. Eu acho que esse é o nosso papel. E o Congresso, complementando as palavras que o Bonifácio falou, é um grande celeiro de muitas coisas. E de discussões como essa, de temas relevantes, eu acho que isso nós somos um celeiro disso, né? Assim como a gente forma pessoas, forma líderes, forma gestores, a gente precisa trazer isso para a mesa, para a gente discutir, repensar, planejar. Eu acho que esse é o nosso papel também dentro de um congresso como esse.
Ai, tá vendo como eu tenho esperança? Mas eu falo de verdade, de verdade. E eu acho que é o pensamento de toda a equipe, né? E esse é o pensamento da BO. Porque por muito tempo a gente foi muito individualista, eu acho, né? Mas assim, tratando de ABO, o fruto não cai longe do pé, né? Sim, me diga o que quer dizer isso. A gente fala aqui no Ceará, um pé de manga ele jamais vai dar uma laranja. É mesmo? Né? Então, o fato de eu estar aqui hoje falando dessa forma é porque eu tive espelhos como você, como o meu amigo Bonifácio, como o Emilson, como o Aguiar, como o José Maria, como vários, e eu podia passar muito tempo falando sobre essas pessoas aqui. Então, hoje, o que eu estou falando é reflexo do que eu vejo, do que eu vivo no dia a dia, perto de pessoas como vocês, e absorvendo e bebendo dessa fonte e tendo humildade para isso. A gente precisa reconhecer que tem pessoas que já passaram por aqui, já passaram por essa posição e que tem muito ainda a ensinar. E cabe a nós querer aprender ou não. E eu estou falando isso, assim como a doutora Meg falou, que pode ter pessoas que se inspiram. Então, também esse meu papel aqui hoje é mostrar para o acadêmico, mostrar para o colega dentista que ele também pode pensar dessa forma. Que as oportunidades estão aí, e que está ao alcance de todos e cabe a nós aproveitarmos. Então, meu amigo, o fato de eu estar aqui hoje, de eu estar falando dessa forma, é porque realmente eu aprendi com os melhores. Aprendi com você e sou muito grato a você por tudo. Você sabe disso. Sou muito grato a você por tudo isso. Nós temos as nossas conversas nos nossos jantares e, enfim, momentos de descontração, e a gente fala realmente sobre isso. Não é porque a gente está na frente da câmera que o discurso é diferente. Não, não é. Então, isso me deixa muito feliz, sabe, Daís? Muito feliz mesmo. E dá uma segurança, né? Total. Ai, que bom. Felipe, total. Eu vou dispensar o Felipe, porque ele tem muito para fazer. Digo para você que você é o meu presidente mais preferido. E, eu tenho esperança de que você vai cuidar dessa associação e dessa odontologia do Ceará, que é linda, linda, desse estado que é magnífico. E eu sei que no final a gente vai chorar e rir muito e comemorar. Muito obrigada, Felipe. Eu que agradeço. Eu quero te agradecer por ter aceitado esse desafio do podcast. Poxa vida, alguém... Ela teve muita dificuldade de aceitar o podcast. Daí, assim. Não tem... Colocou muita dificuldade. Não teria. Não, ele não pede, ele diz assim, é você. Não teria outra pessoa melhor. É a forma da gente não teria outra pessoa melhor. É você. É você. Muito obrigado. Te desejo um bom trabalho nesses próximos dias. Eu estou muito feliz com você, com o resultado de tudo isso. Obrigado, meu amigo, pela confiança. Tamo junto, em parceiro. público. Tamo junto. E temos muito trabalho pela frente ainda. Um beijo grande. Você. Beijo. Tchau, tchau. E chegou. A gente agora vai dar espaço. Chegou outro top dos top da galáxias. Gente... Esse, além de ser lindo, eu sou apaixonado por ele. Esse olho dele maravilhoso. Esse olho. Falou, parceiro. É que ele é descendente de holandês. Não foi uma história dessa aqui? Fortaleza, né? Sei. Não teve uma... Holandês. Eu acho que foi colonizada pelos holandeses um tempo. Do mesmo jeito que lá no Amapá, que foi a França. Mas você devia ter nascido francesa. Tá vendo só? Já começou a história. Já começou. Quem é esse cara que tá aí? Esse é o Dr. Mário, presidente da maior cooperativa odontológica do país em saúde odontológica. Mas só pegar um parênteses. Só tem que dizer que se a gente for ler o currículo dele, tem como tempo. Na posse, a gente vai ter na posse que for que vamos atrasar na solenidade. Vai até a solenidade. Vamos atrasar, porque ele simplesmente nasceu odontologia, Total. Encruou isso na alma e representou a gente e representa até hoje, porque ninguém larga ele. Que ele foi do CRO, ele foi da BO, ele é de universidade. Gente, não tem mais espaço para ele. E aí as pessoas ainda fazem odontologia e ficam tristes. Gente, olha o cara, sai que o cara só. Acadêmico. Foi acadêmico agora. Pois foi acadêmico da Academia Cearense de Odontologia. Olha aí, não tem mais para onde ele ir. Não tem mais. E aí, eu chamei ele, e quando eu chamei ele, disse assim, você tem que dizer sim. Ele atendeu e disse, você tem que dizer sim. Como vou dizer sim? Você já é casada, não posso dizer sim pra você. Isso é verdade, viu? Obrigado, Marlinhos. Já separei logo. Ótimo. Entendeu? Tem dúvida. E aí, uma pessoa para falar de uma questão polêmica,
que surgiu há pouco tempo. Eu não sei de onde saiu uma ideia dessa, mas já sei que vem sendo trabalhada já há algum tempo. Aliás, desde a minha época de sindicato, eu escuto a disfarçatez de pessoas querendo tornar a nossa profissão num negócio que eu não consigo compreender como sobrou para gente. A princípio queria tornar o curso superior de odontologia num curso técnico, né? Porque tem gente que só entende a gente fazendo as coisas. Não entende que é uma profissão que diagnostica, que trabalha também agregada aos outros serviços de saúde, que pode gerir, que pode estar em outras funções. Eles só nos veem como tapadores de buraco. Não tem jeito. Esse é o termo chulo para dizer. E agora, nos últimos meses, empresas do ramo comercial, porque querem transformar a saúde num produto comercial que não pode ser, né? É óbvio que tem a parte comercial, mas a gente tem ética e é por isso que a gente constrói a ética no nosso serviço odontológico, na nossa profissão, e que quer, de alguma maneira, transformar o curso de odontologia em EAD. E a gente já se posiciona aqui, né? É óbvio, não tem um meio termo. E é uma coisa que a gente vai destacar aqui, porque a ABO tem seu posicionamento e eu quero que o presidente da associação dê seu posicionamento em relação a essa questão, mas eu quero falar com uma pessoa que é um ícone da nossa odontologia cearense e brasileira e que e que tem muito mais conhecimento sobre o assunto e que pode discorrer sobre até que ponto nós chegamos. Até que ponto nós chegamos, senhor doutor Bonifácio? Daís, e Marlio, né? Eu acho, novamente, que o Congresso cumpre mais uma das suas funções. Social. Né? Social. Né? Falar um pouco, que também não é só social, eu acho que isso também está bem direcionado a um fator político também. Pois né? mas então, impacta eu acho que a gente, na sociedade. Não tenha dúvida disso, mas o que eu acho é isso, a gente está aqui cumprindo mais uma função do Congresso. Né? Nós falamos aqui... De agregar, de encontrar amigos, a parte científica, a parte comercial, feira comercial, mas a gente, quando a gente pensou em fazer isso daqui, né, que você falou muito bem, Marlinho, Marlio, a gente está startando com essa ideia e a gente está agora intitulando Fala Presidente, que a gente vai levar agora para a BO. Tá? Essa é a nova comunicação, né? Essa é uma proposta que a gente está trazendo como piloto para cá. BCMed patrocinou. A BCMed patrocinou e a gente está trazendo como piloto para cá exatamente para que a gente tenha essa oportunidade de trazer pessoas que vivem a odontologia. Eu lhe conheço de muitos anos, sei da sua experiência, do seu envolvimento e a sua preocupação com a odontologia. Então a gente vai levar isso para a BO para que a gente possa gerar essas discussões. Então eu fico muito feliz com isso, porque o Congresso também vai cumprir esse objetivo, com essa oportunidade que a gente está trazendo para cá, que é gerar esse tipo de discussão, que é uma discussão social, né? É inadmissível a gente ter profissionais que trabalham basicamente na prática, né? De tornar isso visto no YouTube, né? Então, eu vou só pegar aqui um gancho e vou passar, eu vou passar aqui a palavra para o Marlinho, porque ele vai falar isso e depois eu vou complementar, porque ele vai dar show. Mas, só pegando aqui um gancho, eu não sei se você viu, nós ganhamos 2 patinetes. Foi. Né? Eu soube. Patinetes. Você não andou aí? Não, mas eu já soube. Pois é, sendo que um patinete não funcionou. Aí o Felipe colocou o patinete aqui nas pernas, pegou um vídeo do YouTube e foi desmontar o patinete, né? Quer dizer, pelo YouTube. Isso não funciona na odontologia, meu amigo. Infelizmente, não dá para você fazer um tratamento periodontal, uma remoção de um terceiro molar. Se não aprovaram nem a teleodontologia, né? Imagina. Então, assim, o nosso posicionamento, eu acho que esse momento é fantástico para que a gente, como associação, como entidade, como uma entidade extremamente representativa, né, da gente já se manifestar
A gente já sabe que já teve um movimento das entidades lá em Brasília, com o Conselho Federal de Odontologia, várias entidades, a BO Nacional, né, se posicionando contra esse absurdo, né, repito aqui, esse absurdo que é essa proposta do ensino EAD para a odontologia. Né? Olha as fãs e com a dele. palavra, olha as a fãs casa dele, é de vidro, e aí todo mundo passa, vai entrar. O problema é esse. Né? Marlinho, meu querido, eu vou passar a palavra para você, porque você vai dar show e eu não... A gente assiste. Eu vou só assinar embaixo. Ei, Boni, Daís, muito obrigado pelo convite. Né? Eu fiquei muito honrado. Né? Obrigada, gente. Eu lhe dei o sim de inicial, viu, Bonifácio? Depois... Em sua consideração, né? Lhe dei o não, quer dizer, inicial em sua consideração, mas era um sim desde o início, né? Realmente esse tema que vocês trouxeram, ele é palpitante hoje, né? E a BO, né, e o Congresso, ele cumpre o papel de trazer essa discussão, que ela tem um impacto, né? Ela tem um impacto social, como a Daís falou, porque os profissionais vão estar atendendo a sociedade, né? E quem vai usufruir ou sofrer com essa situação é a sociedade. E a discussão, ela tem que ser técnica, né? Sim. Ela tem que ser técnica, porque se for uma boa medida, por que não adotar? Mas se ela não for uma boa medida, a gente tem que mostrar que não é uma boa medida, né? Eu diria assim, se eu pudesse resumir de início, né? Eu diria que no momento ela não é uma boa medida, né? E aí eu vou tentar discorrer sobre isso, né? Eu, por princípio, né? Eu sou o que eles, no inglês, é o early adopter, né? Sim. O adotador precoce, né? Então, assim, eu sou fã de tecnologia, eu acho que o que a gente puder incorporar de tecnologia que facilite, que amplie, né? Por exemplo, o podcast hoje, ele vai ampliar o nosso alcance, que por mais que a gente queira que todos os dentistas do Ceará estejam aqui presentes no Congresso, a gente não vai conseguir. Tem alguém de plantão, tem alguém que está no interior, tem alguém que está adoeceu ou está com algum familiar doente, não vai poder estar, mas vai ter oportunidade de nos escutar, né? Então, essa discussão, né, ela é muito, muito importante. Então, levando para o lado pedagógico, né, e pegando o exemplo do youtuber, né, quando a gente está numa relação pessoal, né, quando o Bonifácio está lá na BO orientando um implante, ou eu estou lá na Unifor trabalhando com a Pério, né, você vê o seu aluno, né, você vê o seu procedimento por tantas facetas que hoje a gente não teria, no momento, por isso que eu digo, uma estrutura que conseguisse captar. Porque você vê a ergonomia do paciente, do aluno, você vê como é que é a pega do instrumento, Sim. Você vê para onde é que o aluno está olhando, né? E tem uma coisa que eu sempre digo, por melhor que seja a sua clínica, você nunca vai ter todos os casos possíveis serem reproduzidos. Você não tem nenhum livro que você tenha todos os casos reproduzíveis. Então, esse dia a dia, né, essa troca, esse conhecimento que a gente chama de tácito, né, que você constrói pela sua vivência, ela, infelizmente, ela não tem no momento como ser transmitida no ensino à distância, né? E aí a gente tem que entender, por exemplo, odontologia à distância, né, a história da telesaúde, da telemedicina, né? Isso. Que você não dá em algumas situações, mas tem outras que seria possível de acontecer. Em dor, em disfunção, acompanhando, né? Mas a princípio... A mesma coisa. A gente não vai conseguir formar o aluno, mas algumas coisas a gente pode fazer... Complementar, né? À distância, claro. Né? Então, o que eu acho que é pedra central, é que o ensino à distância ela não pode ser a coluna vertebral, o cerne de qualquer formação. Mas você já sabe que algumas faculdades colocam agora muito na carga horária aulas que deveriam ser presenciais. Isso para diminuir custo. Isso é um processo de constante atrito, né? Você bem lembrou há um tempo atrás, né, a história do técnico, Sim. Né? Mas era o quê? Era uma maneira de Olha aí. Você estender, né? Você tem um problema que é o quê? Falta de profissional. Sim. Aí você quer procurar maneira fácil mas de resolver não era aquilo. Falta, acho que era baratear o serviço profissional. É falta nas condições que queriam implementar. Isso. Né? Porque quando você dá condição de trabalho, você dá remuneração, não falta profissional. Não.
não falta. Né? As pessoas vão para onde encontram isso. Né? Então, essa busca, e aí naquela época, a busca, né, do setor público, né, para poder cumprir suas lacunas. E agora você tem uma busca, né, do setor empresarial, né, da educação, né, voltar a baratear de alguma forma isso, né, e conseguir manter um nível de matrícula. Né? Porque hoje a gente não pode, né, esconder o céu com peneira, a gente tem uma quantidade de cursos de formação bem superior à necessidade que a gente tem apesar de faltar... Talvez nem necessidade, mas o percentual de pessoas que vão ao consultório privado. Porque o que a gente não tem é espaço no serviço público para atuação. Mas o espaço no serviço público, ele está em cima de uma vontade política. Pois é. Né? A vontade política. Porque a gente estava conversando aqui com a Meg, né? Então essas coisas, né, elas estão conectadas. Eu falo que o mercado, né, ele é conectado. Você tem aqui a saúde suplementar, você tem a saúde privada e você tem a saúde pública. Né? Sim. Quando né, eu falo, por exemplo, quando houve a expansão do Brasil Sorridente, ela teve um impacto na saúde privada. Sim. Por quê? Porque aqueles procedimentos, às vezes, que o cara se esforçava para ir pagar na relação privada, ele passou a ter acesso. E foi bom, né? Foi bom para a população. Foi excelente. Inclusive, né? só um registro aqui, Daís. Hoje a gente está com um fórum, né? Nós estamos aí com a presença da coordenadora, doutora Alice, de saúde bucal. De saúde bucal do governo coordenadora federal. nacional. Né? Tá aqui nacional presente. A nacional, está chegando aí, agora 2 horas. Agora né? 2 horas, exato. Só estou pegando esse gancho porque vai ser um fórum, né? Onde com certeza vai ser gerado todas essas discussões. Que só o Congresso consegue fazer isso, né? Só, porque a gente reúne, né, as lideranças, reúne para fazer trocas, né? Então daqui eu tenho certeza que vai sair bons negócios, mas boas ideias, bons projetos, boas interações, né? E a história do ensino à distância, né? Eu acho que ela tem a nossa oposição pela forma como está sendo proposta, né? Como estratégia pontual, né? Como estratégia a ser desenvolvida, né? Porque é o que eu digo, hoje não existe tecnologia, não existe aparato que possa reproduzir esse contato 1 a 1. Né? Não quer dizer que não possa ser desenvolvida, mas aí a gente precisa ter os laboratórios, a gente precisa ter os estudos, né, que mostrem isso. Tem uma coisa, viu, Bonifácio, que até hoje... Tem coisas que o algoritmo não vai substituir. Tem umas coisas que até hoje, por exemplo, na área de educação, é uma discussão dentro da universidade. Quando é que você diz que um aluno aprendeu? Qual é o momento que você chega e diz assim, o aluno tem autonomia, tem habilidade, tem conhecimento para fazer uma exodontia técnica primeira, sem a necessidade do auxílio do professor, né? Aí tem o conceito de rúbricas de aprendizado. Você tem evidências que você vai somando para poder você construir esse raciocínio. Tem trabalhos europeus, por exemplo, só para você ter a noção disso, que você começa a ter essas evidências a partir da 50ª exodontia do aluno. Né? E aí você imagina, se eu estou falando técnica primeira. Tem que ter que eu ia dizer. Aí você tem técnica segunda, técnica terceira, aí você tem... E a técnica primeira com as suas variações, sim, a técnica segunda com as suas variações. E o paciente, o que é diabetes, o que é hipertenso, um que abre a boca pouco, outro que abre a boca muito, o que tem o desconforto muscular, quer dizer... A gente nunca consegue reproduzir todas essas situações, né? E no ensino à distância, em que você vai estar normalmente, né, tutoriando turmas gigantescas, né, que é a lógica, né? Mesmo que você tivesse, você não ia dar conta, você não ia ter a troca, né? Não. Então essa troca, né? Você lidar com medo do paciente. Cadê a câmera filmando o paciente? E a respiração bucal, medo, que é a maioria. Né? Então, a variedade de insights dessas rúbricas que você tem no dia a dia, na troca. Né? Mas voltando a dizer, não é impossível, mas hoje nós não temos tecnologia, nós não temos infraestrutura, nós não temos know-how, nós não temos conhecimento para tornar esse tipo de abordagem
o cerne de qualquer tipo de formação profissional. Até né? porque nem todas as universidades estão alinhadas no critério, né? Você teria que ter um protocolo de como que a faculdade ia ter que se adaptar para isso. Não é assim de uma hora para outra. E tem uma coisa que as pessoas têm que, né, no debate, entender, porque assim, vamos fazer educação permanente, né? Ou seja, o aluno vai estar entrando, saindo, o profissional vai estar entrando e saindo lá da universidade, né? Ele é político, curso, né? É impressionante. É impressionante. Ele vai fazer essa entrada e saída, né, da universidade ou das escolas, né? Mas ele tem que sair com algo mínimo, né? Eu não posso ter ele lá durante 10 anos, né? Porque aí eu impacto no mercado, porque eu não estou oferecendo profissional, mas eu também não posso jogar no mercado um profissional que não esteja seguro, né? Porque ele é um risco. Eu falo muito lá que a formação é um risco para ele, porque ele vai ser processado. Claro. Né? Qual é o paciente que vai ser lesado e não vai recorrer atrás, né? E ao mesmo tempo, né, ele precisa proteger o paciente, porque às vezes a lesão que a gente pode causar ao paciente é grave, é irreversível, né? Eu vou lembrar só uma coisa só para você avaliar se já não está nessa formatação. A gente foi para o Texas em 2018 e a gente visitou o maior centro de saúde do Texas, onde a gente fez a pós-graduação. E lá, a graduação, não sei se você lembra, amor, que tinha já nos equipos, na aula de laboratório, ele tinha o modelo aqui de borracha e o computador, sem o professor, já dizia para ele como fazer o preparo, entendeu? Mas tinha um mentor dentro da sala com 20 cadeiras. Sim. Era um laboratóriozão com computador dizendo como ele tinha que preparar. E eu acho que o mentor... E ele ia dizendo para ele, não, tá errado, mais um pouquinho. Você acha que isso seria um processo de... Sim, eu acho. É um processo de você... Mas você acha que isso, realmente, com aquela estrutura toda, você acha que isso é um espelho pra gente aqui, no caso, de uma universidade ter uma estrutura dessa? Mas tem um fato também, Daís, me permita, mas tem um fato que, na realidade, assim, ele está passando uma técnica, mas a ação dele é uma ação presencial. Que é isso que me preocupa. O Mário falou dois pontos importantes aqui, que, de certa maneira, eu acho que deve ser um grande... balizador. Um balizador, que é exatamente, que são as variáveis dos procedimentos que você realiza. Porque quem dera que o boneco fosse o comum, né? Se você pega, por exemplo, tem bonecos no Japão, né, que chora. Pois né? Quando você faz uma técnica... Eu fiz odontologia hospitalar, tem a atuação realística. Então, eles colocam atores lá e colocam você para lá para atuar na urgência e emergência, até entendeu? Se você pensar na cirurgia robótica, né, que é a distância, a pessoa treina N vezes verdade. antes Hoje tem uma especialidade só para robótica antes na de medicina. entrar, né? Então, a história da simulação realística, né? Sim. Ela não é ruim. O que a gente fala, né, é que ela não pode ser o cerne, né? Mas eu acho que essas medidas que você viu no Texas, se a gente pudesse trazer, porque tem coisas porque tem que ter dinheiro. Que são realidades. Por exemplo, o Bonifácio vai lembrar, por exemplo, a gente treinava endodontia em dente extraído. Sim, a gente também. Né? Lembro. Dente extraído. Sim. Eu era péssimo. Trabalhar dente extraído hoje é um problema ético. Pois é. Né? Por quê? Porque é um material biológico, tem que haver a doação. Sim. Né? Tem todo um protocolo. Antes não, a gente só ia lá no cemitério. Eu nunca fui no cemitério, não. Daí, né? A gente eu ligava pro fulano. A gente ia pros serviços, né? Você deixava lá o potezinho. Tinha os potezinhos. Por exemplo, do CEOP, não, gente, eu fui pro cemitério. No hospital da polícia era um copo de geleia de mocotó que a gente botava os dentinhos dentro. Então, assim... Mas isso pode ainda? Não. Não pode mais? Não, porque tem que haver a doação. O paciente tem que doar. Mesmo indo pro Aí lixo? Você tem que ter... Mesmo indo pro lixo. Né? Então, você tem que ter um banco de dentes. Né? Então, por exemplo, você pega aí a história da simulação. A gente precisa ter dentes artificiais que simulem a possibilidade do tratamento endodôntico. Você pega, por exemplo, na cirurgia, né? A limitação que você tem de modelos, né? Você tem porque para técnica cirúrgica, técnica de sutura, desculpa, você tem, né? Então as escolas têm que evoluir para desenvolver todo esse arsenal de simulações, né?
A mesma simulação, né? A gente estava falando aqui dessas características sistêmicas do paciente, né? Um laboratório de simulação realística, ela pode ter, né? Em algumas situações você tem o paciente, ator, né? Sim. Então existe, né? Só que aí o que é que acontece? Mais tempo, né? Mais tempo de formação, né? Porque você precisa de tempo, né? Então as universidades, os cursos, ela tem que avaliar esse leque de possibilidades e ver como é que você consegue fazer uma montagem, né, para atingir seus objetivos. Por isso que a gente fala muito na universidade, né, do plano de ensino, do plano de aula, né? Porque se você tiver bem estruturado o seu objetivo de ensino, o seu objetivo de aprendizagem, você vai escolher a técnica e vai escolher o caminho, né? Porque muitas vezes, quando você não tem, você tenta atingir vários objetivos simultaneamente e não consegue. Eu brinco muito que às vezes menos é mais. Por quê? Porque eu construo um degrauzinho que depois vai me permitir construir o segundo, o terceiro, o quarto. E se eu quero construir 5 ao mesmo tempo, às vezes eu não construo nenhum. Ou construo e depois aquela escada vai cair e você vai junto, né? Então, eu acho que é um caminho, né? Esse desenvolvimento das partes anatômicas artificiais, né? O desenvolvimento de softwares, 3D né? já De softwares. Né? Por exemplo, eu vi um software americano que você usava um óculos de realidade artificial e você botava uma caneta de alta rotação na mão, a caneta ela simulava o peso que você colocava quando você cortava metal, você cortava dente. Então, só para você sentir, então. Você fazia a simulação com um óculos de realidade virtual e uma caneta que simulava, né? Então, assim, existe a possibilidade, eu acho que é um caminho a ser seguido. Mas volto a dizer, hoje no Brasil, nesse momento, nós não temos tecnologia, nós não temos estrutura. Mas eu tenho eu vou botar meio que... Mas você acha que, por exemplo, isso que você está trazendo para cá, né? Da inteligência artificial, de você, enfim, ter ferramentas para que elas possam estar simulando isso, você acha que esse é o pensamento que está sendo direcionado dentro do ensino EAD nesse país? Não, nesse momento hoje não. Por isso que eu digo, nesse momento não. É a história da o direcionamento, você falou muito bem, e a gente, vamos ser muito claro aqui, o direcionamento é baratear custo. Até porque, então, olha, são as trocas que precisam existir. Por exemplo, eu me lembro que tem uma amiga minha foi para Michigan para fazer um mestrado, e lá para conseguir a isodontia de um dente descido no curso era extremamente difícil. E ela vinha de uma realidade aqui na década de 90 que ela tinha feito centenas aqui, né? Então, a gente tem que se preparar para o momento, né, em que as escolas vão ter dificuldade. E graças a Deus que elas vão ter dificuldade, porque significa o quê? Que houve a melhora epidemiológica da população, está menos doente, né? Que está havendo mais acesso, né? O serviço público, o paciente está tendo uma melhor condição, está frequentando um consultório, né? Então a gente tem que se preparar por esse momento, porque vai haver um momento em que possivelmente a gente não tem esse afluxo de paciente de uma forma, né, que a gente tem hoje. E aí a gente vai precisar ampliar esse treinamento prévio a chegar a lidar com o paciente, né, para poder a gente garantir que ele, ao terminar, ele esteja bem formado. Então vai ter que se mudar a grade curricular. A grade, eu não consigo te dizer a grade, mas pelo menos as formas como a grade é ministrada, ela vai ter que ser aprimorada, né? Ela vai ter que ser aprimorada, né? E tem as coisas que vão mudar com o decorrer do tempo, né? Você pega hoje um scanner, né? Tem muitos procedimentos que nós aprendemos a fazer que talvez vai ficar obsoleto, né? Isso é verdade. Você pega um CAD/CAM. Sim. Isso é verdade. Né? Muitos procedimentos que a gente fazia ficam obsoletos. Então, a história do fluxo digital, né? Da odontologia digital, né? Quer dizer, você tem uma melhoria da epidemiologia, né? Você tem a melhoria das técnicas, né? É um caminho que vai ser seguido. O que eu imagino para o futuro da odontologia, assim,
são profissionais cada vez mais bem treinados, mais especializados, para fazer aqueles procedimentos que vão fugir do básico. do básico. Por quê? Porque eu acredito que as pessoas vão ficar saudáveis, né? Você acha mesmo? Não é para nossa geração, Não, Daís. Não é para nossa geração. Mas eu acredito. Estou muito otimista. Quer ver uma coisa, o Bonifácio? Eu brinco muito com o Elilton, né, lá na Unifor. Eu digo, Elilton, tua especialidade vai acabar, endodontia, né? Aí ele fica doido, né? Mas, não, Elilton, o pessoal do biológico já vai acabar com a endodontia. A endodontia vai acabar, Elilton. Aí ele fica, né, pé da vida comigo. Porque eu digo, olha, se eu não tenho cárie, né? Aí o que é que eu vou ter em endodontia? O que é que eu vou ter em endodontia? Só não vai acabar no Amapá, meu amigo. Lá ele come farinha, o pessoal come farinha aí eu digo, lá. Aí o que é que você vai ter em endodontia? Você vai ter pro acidente, né? Caiu da bicicleta, fraturou. Então a endodontia ela vai evoluir para um emergencista. O cara que vai reduzir uma fratura, ele vai fazer uma endo, taralá, né? Mas essa quantidade de tratamento endodôntico que a gente tem, né? De cárie, às vezes de retratamento, né, de tratamentos anteriores, até a questão que a gente tem aprendido, né, que determinados procedimentos restauradores, é uma discussão que a gente tem, será que precisava fazer aquele procedimento? Será que a cárie ia destruir tanto quanto você destruiu ao fazer seu procedimento, a sua cavidade, né? Então são discussões, né, filosóficas de como fazer, né? Mas que vai ter impacto, né? Mas eu queria fazer só uma última pergunta antes da gente terminar. Vá, mande. Você acha que a gente tem representatividade política para impedir a ação do dinheiro? Pergunta boa. Essa é mais fácil de responder aqui desse debate, né? Essa pergunta é a mais fácil de responder nesse debate. Eu acho que é uma palavra que o Bonifácio e eu já escutamos, e você há 200 milhões de anos. A gente precisa se unir. Se a gente se unisse, a gente tinha condições de ter uma representação expressiva em todas as casas legislativas, né? No executivo, né? Agora, a gente tem que pensar grande, a gente tem que deixar o eu de lado, a gente tem que trabalhar pelo coletivo, né? Essa porque o coletivo ajuda o individual, porque não adianta. É tudo conectado, é tudo conectado. E aí você vê, se você pegar hoje, é só entrar, representação médica. Se brincar, 1/3 do Congresso Nacional é médico. Se você pegar aqui nas prefeituras do estado do Ceará, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, eu falo aqui sem medo de errar, no mínimo 1/3 são médicos. E o médico, né, ele vai levar a visão que ele tem da medicina, da relação com a sociedade. Então, ele tem essa capacidade de implementar. Porque se você botar, médico, advogado e o empresário, eu acho que sobra muito pouco para outras visões fazerem parte desse processo. E tem uma coisa que eu digo, né, que é, eu vou aproveitar, fugir do assunto, mas é de ensino, né, que me preocupa muito hoje, Bonifácio, é que hoje, né, você tem meninos que são adolescentes, se teu menino escolhe fazer medicina, por exemplo, ele já é segregado no colégio. Sim. Ele vai para a turma médica e ele só convive com o médico. Sim. Ele entra na medicina, só convive no médico. Então, ele só conhece, ele só respeita o médico. Tá entendendo? E tem gente boa em toda a profissão. Sim. Mas a gente não está tendo a oportunidade de se integrar. Eu acho até que como sociedade a gente tem que ter essa perspectiva, que a gente não pode. Turma aqui em IME, a turma ITA, a turma médica, a turma... E essas pessoas não verem... horrível, já era para ter mudado. Não verem o valor nas outras profissões. E tá que entendendo? Agrega com a dele. Porque assim, por exemplo, Bonifácio fez odontologia, podia ter feito medicina, podia, mas o amor dele é odontologia. Não menospreza, não minimiza ele. Sim. São opções que a gente faz, como qualquer outra, mas eu estou dizendo o aspecto que a gente precisa se reconhecer, se representar, né? Se representar para poder a gente ter o nosso ponto de vista também respeitado e reconhecido. Não tem menor, né? Nós todos somos grandes naquilo que fazemos, né? E um precisa do outro, né?
Basta, né? Eu brinco. Fique sem dente para se alimentar. Isso. Fique sem dente para poder interagir com... interagir com o seu público, né? Fique com halitose e vá beijar alguém. É verdade. Né? Então, assim, nós temos o valor, somos importantes, né? Precisamos ser reconhecidos. Agora, a gente precisa se dar o respeito. Verdade. A gente precisa... Entender o processo político que cabe a nós cumprir. Se unir, né? E outra coisa, não vai existir perfeito, né? Não vai existir perfeito. É melhor um representante que defenda várias pautas, mas não defenda todas, do que eu não ter nenhum representante. Verdade, concordo. Entendeu? Não ter nenhum representante. A gente tem que ter essa expectativa, né? Aí fica, eu torço Fortaleza, no voto no torcedor do Ceará, né? Eu sou de esquerda, não voto no de direita. Eu sou do interior, não voto na capital. Não vai existir a pessoa perfeita. Não vai, como a minha mãe diz, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Agora, a gente tem que entender que a gente precisa de representação. Mas a causa é única, né? É a representação. Eu acho assim, eu acho que a né? gente teve esse encontro, eu acho que você tem ciência disso, nós tivemos esse encontro do Conselho Federal de Odontologia, que enxerga isso de uma maneira diferenciada, inclusive com todas as... Eu estava vendo aqui com várias entidades, né? Teve um manifesto, né? Teve um manifesto. Nós estamos trazendo esse assunto para a discussão, né? Então, assim, eu concordo plenamente, Marlon, quando você fala da questão da união, né? Eu acho que, primeiramente, tem sido... Inclusive, tivemos também, nessa reunião lá em Brasília, nós tivemos também a presença de faculdades importantes nesse país que se posicionaram muito bem também. Ao favor disso. A favor contra o ensino EAD. Então, a gente percebe, né, que existe essa união, existe meio que um direcionamento no mesmo propósito, né? E a gente precisa tocar isso, né? Eu acho que essa semente foi plantada lá em cima e eu acho que a gente precisa trazer essa discussão para aqui, para o nosso, né? Pro nosso ambiente, né? Da associação, da academia, você lá na Uniodonto. Eu acho que a gente precisa disseminar porque realmente a gente vai precisar dessa união da categoria, principalmente, e sensibilizar a classe política para enxergar essa situação que é muito pertinente e que a gente não pode simplesmente fechar os olhos e deixar que eles decidam. Eu só complementando, Marlon, a gente sabe que hoje a gente está passando por muitas modificações, por muitas decisões políticas, várias discussões, mas a rede social hoje ela tem sido uma ferramenta fundamental para o pessoal da ponta. Hoje eu consigo ter acesso ao meu senador, eu consigo ter acesso, né? E isso eu percebi, inclusive, na época da pandemia, né? A gente conseguiu mobilizar várias, por exemplo, eu consegui um financiamento do Banco do Nordeste em função de uma pressão popular, né? De uma pressão popular. Olha, esse aqui é o outro fã que eu... Vem pra cá, né? Né? A gente, através de uma pressão popular, né, a gente conseguiu linhas de crédito para os profissionais da área de saúde que estavam parados na época da pandemia. Isso. Então eu acho, Marlon, que nós startamos, eu acho que é importante a gente trazer essa discussão para cá, para o Congresso. Nós vamos gerar uma discussão em relação a isso, nós estamos gerando essa discussão. Eu acho que as entidades, você como uma pessoa que tem representatividade, sim, a gente passou aqui, a gente percebe da sua penetração dentro da classe. Isso que você trouxe para a discussão é fundamental, inclusive com os pontos relacionados a uma possibilidade do ensino EAD, mas com um outro pensamento, com um outro nivelamento, que não é o que, no meu entendimento, tem sido colocado, está sendo proposto. Né? Então, eu acho que esse é o momento de a gente se unir. Essa palavra é fundamental. Eu acho, né, que nem o documento do EAD ficou exposto para a gente de alguma maneira. A gente nem sabe como é que eles gostariam disso. Exato.
Doutora... Eu acho que a gente... Não, a gente passaria a tarde toda aqui, né? Assunto não vai faltar, não. Não, a gente tem muitos assuntos para discorrer durante o Congresso. Eu quero agradecer a sua presença enormemente. Foi assim... A gente sempre sabe que é uma contribuição. Você sabe. Não tem jeito. Sou sua fã. Sou sua fã demais. Você me representa, viu, Mário? Obrigado. Me representa. Muito bom estar aqui com vocês, né? A BO é minha casa de origem, né? O Congresso eu estava, né, o Bonifácio, o primeiro que eu vim foi em 91. Nossa, né? eu entrei em 91. 91. Eu formei. O primeiro congresso, né? Entrei. E eu acho que é uma coisa que só para finalizar, né, que a gente falando em união, a BO é um exemplo disso, né, de união, né? Quem tem a condição, a possibilidade, né, de conhecer o Brasil, né, consegue enxergar na BO, né, do Ceará o que a União fez, né, para a odontologia, né? O que é a sede da BO, os custos da BO, o impacto que a BO tem, né? Eu brinco, né? O Bonifácio vai lembrar do discurso que eu fiz lá na minha posse na academia, né? Se você imaginar quantos alunos, né? Quantos pós-graduandos a BO já formou, né? E a multiplicação desse efeito, né? A multiplicação desse efeito, quer dizer, se cada aluno atender... Quando nem tinha pós-graduação, né, Mário? Se cada aluno atender 1000 pacientes, você tem um impacto em milhões. Sim. Em milhões, né? Sim, verdade. Milhões de pessoas, milhões de dentes deixaram de ser extraídos, né? Muitas saúdes preservadas, muitas pessoas felizes. E isso, união, porque um não destruiu o trabalho do outro, um deu continuidade ao outro. A gente falou sobre isso aqui nesse o tema do podcast hoje. Posso não concordar com o Bonifácio, não tem problema, mas eu não vou sabotar, eu não vou puxar o tapete, eu não vou destruir, né? E nos últimos aí, pelo menos 20, 25, 30 anos, esse processo é que trouxe a BO, trouxe a odontologia. Quando a gente imagina, né, que a BO foi a precursora em usar autoclaves nos consultórios, foi a precursora em usar pedal, quer dizer, foi precursora nos princípios de biossegurança. Sim, foi, né? E nesse ano da pandemia, foi precursora do movimento para a volta das atividades. Cara, então assim, quantos e quantos movimentos de liderança, de mudança, a BO, porque soma, né? Se faz o bom debate, se discute, né? A gente briga, grita, fala, depois mas se abraça, porque todo mundo está defendendo a odontologia. A mesma coisa. Não está defendendo o Bonifácio, a odontologia for grande, se a odontologia for respeitada, todos estão juntos. Todos estão juntos. Nós somos grandes, nós somos respeitados, né? Então essa é a mensagem, né? Essa união. Logicamente, vai prestar alguém para representar isso, e hoje vamos canalizar para as entidades, né? Bonifácio me representa, Gládio me representa, né? Então Cleito me representa. Então, assim, são as entidades. Então, é canalizar para as pessoas. Né? São perfeitas? Não são perfeitas, né? Mas hoje tem todo o meu apoio para fazer a luta da odontologia. Eu tinha que amadurecer para ouvir isso, tá vendo só? Maravilha. Muito obrigada, a presença de todos. Obrigado, a gente vai finalizar o podcast, porque daqui a pouco é solenidade, né, presidente? Isso. Preciso fazer meu discurso, Marlene. Me engana que eu gosto. Vai. Obrigada, gente. Um beijo. Marlinho, só complementando, mais uma vez, parceiro, lhe agradecer, né? Você sempre traz pra gente esses momentos ricos, momentos de reflexão, né? Eu gosto muito de conversar com você. Congresso, o que a gente, uma ação, na época da pandemia. A gente conversou, né? A gente sempre conversou muito. E eu gosto muito de sentar com esse cara. Gosto a gente aprende, né? A gente aprende muito com ele, dessa maneira serena que ele fala. Tranquilo, né? Eu queria ser assim. Então, mais uma vez, meu amigo, é um prazer enorme ter você aqui com a gente e ter você por perto sempre, tá bom? Obrigado. Beijo grande. Obrigada. Gente, então assim, esse é o podcast da BO, o podcast criado para se comunicar diretamente com você. Eu aviso mais uma vez,
Quem não, se você está em casa e não veio para o congresso, não toma banho. Levanta agora, veste a roupa e vem para cá que você está perdendo. A gente está bombando. Segundo maior congresso do país. Espere São Paulo, espere. Daqui a 4 anos nós vamos ser referência no país inteiro, que sai internacionalmente. E aí, eu quero agradecer a BCMed pelo podcast. Ele amanhã está pronto. A gente tem pessoas incríveis amanhã. Eu queria ter trazido um forró pé de serra, mas eu vou dar um jeitinho, quem sabe. Né? Eu não sei se o presidente vai liberar. Eu não sei, parece que tem alguma coisa que não pode, enfim. O presidente não determinou que não pode ter barulho Não pode ter barulho aqui no pavilhão. Congresso, no pavilhão, desculpa aí. Mas a gente vai fazer um barulhinho amanhã, dia 7 de maio. A gente tem Ricardo Kimura, que vai falar de odontologia digital do amanhã. Newton Vivaco, nosso professor top blaster de endodontia da BO, vai estar aqui falando conosco. Kelly Moreira, de odontopediatria. E nós também abrimos esse ano um curso de odontopediatria na BO. Você precisa ser sócio. Ser sócio não tem desvantagem. Eita. Só tem vantagem. Então, o que você está esperando? O acadêmico tem plano para acadêmico. Você precisa estar aqui. A gente vai ter Daiane Lima. A gente também está com o segundo encontro de halitose aqui no Congresso. É importantíssimo. A gente está aqui. Ela vai falar de uma doença que é muito recorrente, que a gente precisa estar atualizado para saber. E tem uma associação incrível que atua aqui, que é a ABA. E que é nosso patrocinador também. Obrigada. Tiago Ottoboni, nosso VIP da estética, vai estar aqui conosco. E vai estar junto conosco o professor Vicente, que é o professor da BO, porque você não precisa ir para canto nenhum fazer curso de pós-graduação. Você tem tudo, os melhores estão dentro da Associação Brasileira de Odontologia, você precisa conhecer a UniABO. E aí amanhã a gente se encontra. Um abraço para todo mundo. Podcast Fala Presidentes. Tá aqui. Boa tarde a todos. Todo mundo, bom dia. Tchau. Beijo. Tchau.